Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Olá, seja bem-vindo, segunda-feira, 10 de maio, boa semana para você que nos acompanha. Agora são 9 horas e 4 minutos e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 17.589 casos de Covid-19. Desse total, 16.665 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam então o resultado do exame 4.690 pessoas e já são 493 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 100 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 80 internações, sendo 37 em UTI, e dos casos suspeitos, são 20 pessoas internadas e até o momento 3 estão na UTI. Sobre a vacinação, até o momento 67.123 doses já foram aplicadas, ou seja, 18,67% da população tomou a primeira dose da vacina e 9,84% da população já está totalmente imunizada, então, com a segunda dose. Hoje, novos grupos começam então a ser imunizados aqui na cidade. Entre hoje e amanhã, terça-feira, serão imunizados pessoas com comorbidades e nessa etapa poderão receber a primeira dose do imunizante as pessoas com idades entre 18 e 59 anos, diagnosticadas com síndrome de Down, pacientes renais em diálise e também transplantados, imunossuprimidos. Lembrando que é preciso levar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e também um comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório médico ou também prescrição médica. Em ambos os dias, o atendimento acontece das 8 da manhã às 5 horas da tarde, então das 8 às 5, com a opção de drive-thru exclusivamente no Educamais Jacareí, que fica lá na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 3595, no Jardim Marcondes, onde fica, o Educamais, o teatro. O outro público que começa a ser vacinado hoje são as grávidas e puérperas, até 45 dias após o parto, com comorbidades e a partir de 18 anos de idade, então que vão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Da mesma forma, é preciso então levar documento de identificação com foto, comprovante de endereço, e a gente volta a falar então de comprovante aí da condição de risco, com exames, relatórios, receitas e prescrição médica, além, claro, do estado do comprovante gestacional, que é a carteira de acompanhamento ou também o pré-natal ou laudo médico. E no caso das puérperas, apresentar a declaração de nascimento da criança. Para esse grupo, o atendimento acontece em todas as unidades básicas de saúde, então muda isso, Agora começa em todas as unidades básicas de saúde, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. É muita informação, a vacinação está acontecendo. Para você consultar direitinho esses locais, os documentos necessários, pode acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br, ou também as redes sociais do Poder Executivo. Lá você consegue encontrar todas as informações. Hoje nós estamos recebendo a empresária Thalita Tozetto, que também trabalha com essa questão do turismo, com agência de viagens, que é um setor que foi altamente afetado pela pandemia. Thalita conversa com a gente de forma online. Thalita, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Leilane, bom dia a todos, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Thalita, vamos começar falando de como que foi para você, que atua nessa área do turismo, receber essa notícia mais de um ano atrás, Uma coisa inédita, pelo menos para a nossa geração. Fronteiras fechadas, como é que foi para vocês isso, Thalita?
Sim, foi uma situação bem difícil, né? Começou em março do ano passado. E então foram muitas remarcações, né? Muitas situações das pessoas estarem seguras, cancelo, não cancelo, quando eu vou poder viajar, quando eu não vou. Então foi um momento muito instável e continua, né? Instabilidade, essa insegurança. Continua, a gente ainda, né, por tempo indeterminado, infelizmente. É claro que isso tudo não gera só um problema para quem quer viajar, né? Tá todo mundo com vontade de viajar, mas para quem é empresário, para quem é do ramo, como é que foi? Dá para mensurar, Thalita, esse prejuízo ao longo desse ano? Dá para mensurar tudo que foi, né, sofrido por vocês durante esse ano? Na verdade, o turismo sofreu muito, né? Porque é uma cadeia, né? Então, a estimativa é que foram mais de 300 bilhões de reais em prejuízos, né? De forma geral, assim, porque afeta a companhia aérea, que tem os voos cancelados, afeta a hotelaria, afeta empresas de passeio, afeta as agências de viagem. Então, é uma cadeia de prejuízo, né? Atualmente, a gente está assim, com 45% mais ou menos da receita anterior, antes da pandemia. Então, é uma redução, assim, drástica para todo o setor. Nossa, é assustador, mais da metade, né? Você falou no começo da nossa conversa essa questão da remarcação, do cancelamento. É uma questão que gera muita dúvida, né? Quem comprou o pacote, quem comprou a passagem, ainda está nesse pé, Thalita, ainda está nessa dificuldade de cancelar, de remarcar, de ser burocrático. Como é que está essa situação toda para vocês e, claro, para nós enquanto clientes? É uma situação complicada porque ela muda a todo momento, né? A todo momento surge uma regra nova, uma medida provisória nova. Então, tem que ser muito flexível, né? Porque a gente, nesse momento, precisa de muita flexibilidade, tanto da empresa, das empresas de uma forma geral, quanto dos consumidores. Mas em relação às remarcações, a lei está permitindo 18 meses para você poder utilizar de uma forma futura. Então, isso ajuda um pouco, né? Não é o ideal, a melhor opção, mas ajuda um pouco nessa insegurança, nessa incerteza de quando viajar, de quando utilizar. E aí você perguntou se isso ainda continua. Isso continua, porque quando foi o ano passado, muitas pessoas fizeram a remarcação para agora, né? A gente realmente acreditava que depois de um ano, março, abril, as coisas estariam mais tranquilas, as fronteiras estariam abertas. E, infelizmente, isso não aconteceu. Então, continua remarcação sobre remarcação e, né, nessa esperança de uma hora as coisas melhorarem, reabrirem e serem mais tranquilas para poder aproveitar. Você falou esse prazo de 18 meses por meio da medida provisória, né? E como você falou, a gente esperava que a gente já estivesse num momento muito melhor, num cenário muito diferente. Já tem alguma notícia em relação de se chegou aos 18 meses, não pude fazer essa remarcação, ainda não tem uma previsão, tem que esperar mais um pouco, Thalita? Como é que tá isso? Quando foi o ano passado, na verdade, esse tempo eram 12 meses. Né? Aí, como as coisas foram prolongando e a situação foi se mantendo, aí eles estenderam para 18 meses. Antigamente, os 12 meses era a partir da data da compra. Esses 18 meses já é a partir do momento que você solicita o crédito. Então, se você solicita um crédito agora, você tem 18 meses para utilizar a partir de agora. Então, é isso que eu falei, é a flexibilidade, as coisas estão mudando conforme a situação vai se mantendo e a pessoa não consegue viajar. Então, isso já ajuda muito essa condição que você está falando. A pessoa não pôde viajar no ano passado, aí remarcou para esse ano, e aí já passaram, né, tá quase aí esses 18 meses. Então, esses 18 meses eles modificaram, então não é mais a data da compra, agora é da data do momento que você solicita esse crédito. Perfeito. Thalita, eu peço licença a você, daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouquinho. Bom, e mudando de assunto, as redes sociais podem causar impactos positivos ou negativos nas crianças e adolescentes. Mas com a orientação certa, os pais podem se surpreender com descobertas de novos talentos nos filhos. Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Arthur Ferreira do Mixer 100 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre a história dos Tazos. Quando o Arthur nasceu, o acesso à informação já era digital. Ele vai completar 14 anos e faz parte de uma geração que, além de consumir conteúdo, também produz. Ele começou com um canal no YouTube no ano passado e, na opinião da mãe dele, até agora só trouxe benefícios.
O Arthur sempre foi estudioso, sempre foi um rapaz inteligente e tal, mas eu acho que ele destacou certas habilidades nele, principalmente assim, pesquisa, leitura. Eu acho que essas habilidades dele foram assim bem ampliadas. Na verdade, eu sempre quis fazer um canal sobre curiosidades mesmo, pra passar para as pessoas, né, esses negócios, porque eu sempre fui curioso. Daí tinha temas que outros canais não faziam, que eu queria saber e eu queria passar para os outros também. A internet foi um escape positivo para o Arthur durante a pandemia. Com as atividades restritas, ele aproveita o espaço digital para desenvolver novas habilidades. Nem sempre os impactos da internet, do uso e abuso das redes sociais são negativos, né? Então é por isso que os pais sempre têm que estar atentos. Tem crianças, por exemplo, que conseguem muito bem se desenvolver na internet, usando das redes sociais. Às vezes questão de timidez, elas acabam melhorando muito. A própria questão da fala, às vezes são crianças que têm dificuldade de fala, de se expressar, e às vezes com a própria internet ali elas conseguem ir desenvolvendo. Na nossa vida aqui, a internet foi uma válvula de escape para um momento que foi muito bem utilizada por ele, mas que pode também causar problemas se a gente não está perto, né? Os pais não podem vacilar, precisam estar atentos a quais pesquisas os filhos fazem na internet e quais conteúdos consomem e produzem. Então os pais primeiramente têm que estar atentos a isso. Segundo, os pais têm que tentar também uma aproximação. Meu filho gosta de tal youtuber, meu filho gosta de tal canal, deixa eu ir ver o que tem nesse conteúdo para ter diálogo. Porque às vezes o que acontece, principalmente com adolescentes, os pais não buscam ter esse diálogo, não buscam entender o porquê que a criança gosta, porquê que o adolescente gosta desse tipo de conteúdo e simplesmente proíbem. Eu fico perto olhando. Eu não invado o espaço dele, eu respeito o espaço dele. Eu acho que por eu respeitar esse espaço dele, ele me retribui. Se eu invado, eu acho que daí eu faço o efeito contrário. Os extremos nunca são aconselháveis, portanto, proibir não é o caminho. Mas durante essa jornada de descobertas na adolescência, os pais precisam ser parceiros. A gente não chegou, nem eu, nem o pai, em nenhum momento a gente chegou e falou assim, você vai ser tal coisa? Você vai fazer isso? Não. Se um pai e uma mãe poda, você poda, não é só um sonho, é um projeto de vida, é uma pessoa. Talvez os pais nunca tenham ficado atentos ao fato de que ele gostasse de pesquisar e contar e trazer informações. E aí quando ele vai para a internet, isso ativa algo nos pais do tipo, nossa, será que ele tem esse talento para fazer isso? Será que lá na frente ele vai ser um jornalista, um apresentador, um pesquisador, um professor? Perguntamos para o Arthur qual profissão ele quer para o futuro e a resposta foi a área da comunicação. Acho que o YouTube é uma plataforma, né, um lugar que você vai usar para chegar em outro lugar que realmente vai proporcionar alguma coisa, né? Tipo, é um trabalho. Não que o YouTube, não desmerecendo, né? Mas, tipo, o YouTube é meio que um lugar que vai te ajudar nesse caminho, né? Até chegar numa televisão, num rádio, enfim. Que belezinha, né, gente? O Arthur, parabéns aí pro Arthur, pra mamãe do Arthur também, né? Que com cuidado incentiva, né, ele a se envolver nesse universo das redes sociais. A gente volta agora a conversar com a Thalita Tozeto, que é empresária e trabalha com uma agência de viagens. Thalita, voltando aqui para a nossa conversa, né? Diante de todo o cenário difícil que você retratou para a gente, foi preciso se reinventar, descobrir novas alternativas. Quais foram as principais mudanças? Dá para a gente já listar, já ver a diferença, né? Tanto no atendimento quanto na prestação de serviço. O que mudou para vocês nesse último ano? Esse último ano foi desafiador no sentido dessa divulgação online, né? Todo mundo ficou em casa, então não é mais a questão de ir para a rua e ver propaganda na vitrine. Então teve que intensificar mais essa questão online, esse contato com o cliente pelas redes sociais, pelo WhatsApp. A redução de custo, né? Foi uma situação muito importante de analisar, ver o que dá para reduzir, né? Mediante esse cenário. E esse atendimento personalizado pelas redes sociais, sem a necessidade do cliente sair de casa, de ter que ir para a agência. Então, esses foram alguns desafios e algumas mudanças necessárias para esse contexto.
Ficar, né? São coisas boas que a gente ganhou com essa chegada da pandemia. Sim, com certeza. E mantendo, né, esse suporte, esse atendimento personalizado, mas de uma outra forma. Agora, com as fronteiras internacionais fechadas, né, a grande parte das fronteiras fechadas para nós que somos brasileiros, pelo menos por enquanto, o turismo nacional, de certa forma, você consegue observar que ganhou força, o turismo nacional, o turismo mais regional? Sim, o turismo nacional ganhou muita força. Nós temos belezas maravilhosas aqui no Brasil, né? Mas às vezes o pessoal acabava indo para fora. E nesse momento, com essa insegurança e essas fronteiras fechadas, se intensificou sim essa procura para os destinos daqui, como Nordeste, Sul, Centro-Oeste. E é muito bacana, as pessoas estão se surpreendendo até, né? Às vezes acaba não olhando para esse lado e com essa necessidade tem surpreendido muitos clientes. E é uma oportunidade, né? Às vezes a gente valoriza mais o que está fora e esquece de olhar para o nosso país, né? Quem sabe essa mudança aí seja para a gente ter mais valor no que é nosso. Com certeza, e é muito importante, porque a gente tem lugares incríveis aqui. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre essa questão do turismo de isolamento, uma ferramenta nova aí que surgiu para a gente poder discorrer um pouquinho sobre o assunto. Até já, Thalita. Bom, gente, no último sábado começou a nova prorrogação da fase de transição do Plano São Paulo, que vai agora até o dia 23 de maio. Nessa atualização, as principais mudanças são em relação à ampliação do horário de funcionamento de setores como comércio e serviços, que agora podem funcionar das 6 da manhã às 9 da noite, e também ao aumento do atendimento presencial, que agora é de 30% da capacidade. Antes era de 25%, agora é de 30% em comércios e serviços não essenciais. Essa lista inclui, então, serviços como restaurantes, salões de beleza, academias e atividades culturais. Algumas restrições estão mantidas, como, por exemplo, o toque de recolher, que agora não é mais das 8, ele começa a partir das 9 da noite e vai até às 5 horas da manhã. Lembrando que o decreto municipal pode ser conferido no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. 3 novos bairros aqui de Jacareí vão começar a ser atendidos pelo transporte público municipal realizado pela concessionária do serviço, a JTU. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nayara, que está ao vivo com a gente. Bom dia, Nay. Quais são esses bairros e como vai funcionar? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que acompanham o Jornal do Bom Dia Jacareí. Isso mesmo, são 3 os novos bairros que passam a ser atendidos pela JTU a partir de hoje, sendo eles Jardim das Oliveiras, Vila Nova Aliança e Vila Santa Rita. Esses bairros eles passam a ser atendidos pela JTU graças a uma alteração na linha 13 do bairro Maria Amélia. E aí as viagens via Avenida José Teodoro de Siqueira passam a ser apenas em um único sentido, ou seja, apenas no sentido rodovia Nilo Máximo. E aí, portanto, atenção aos passageiros. Vai fazer o embarque no transporte coletivo, agora no ponto de ônibus contrário do que era anteriormente. E, Leilane, de acordo com a Prefeitura, o objetivo principal dessa alteração na linha 13 é permitir um atendimento maior nas regiões que estão em constante desenvolvimento aqui na cidade, além de permitir uma fluidez na rota, já que não vai ter mais esse itinerário, esse trajeto pela rodovia Nilo Máximo. Durante essa implantação, Leilane, e nas semanas seguintes, os fiscais da JTU, eles vão estar fazendo orientação constante para os passageiros, para que eles saibam aos poucos sobre essa mudança. Mais informações sobre horários e itinerários estão disponíveis no site jtu.com.br. Os passageiros também podem acompanhar as rotas em tempo real pelo aplicativo Citamob. E em caso de dúvidas, Leilane, é só o passageiro ligar no 0800 701 0502 ou via aplicativo e-ouve. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Nay, pelas informações.
Um projeto que resgata um antigo hábito para espalhar amor e esperança. Os voluntários do projeto Cartas Perdidas do Vale do Paraíba enviam correspondências de acolhimento para todo o país, inclusive para o Amazonas, chegando então até os profissionais de saúde que atuam no controle da Covid-19. No meio de uma grande lista de restrições para a sobrevivência em uma pandemia, existe um item fundamental para o nosso bem-estar: o afeto. O projeto Cartas Perdidas, nascido em 2012 em São José dos Campos, ajuda a trazer esse carinho de forma segura por meio das palavras. Olha, a gente costuma definir o Cartas Perdidas como uma corrente do bem criada com um propósito que é de espalhar palavras de fé, de esperança e de amor ao próximo, né? O Guilherme Codassi é jornalista e precursor do projeto. No início, os textos eram desenvolvidos somente por ele, mas foi em 2019 que as mensagens ganharam novos escritores e novas razões. Acontecimentos como a enchente de Brumadinho e agora o combate contra a Covid-19, sobretudo em Manaus, foram acolhidos pela campanha. Mas o que me deixou feliz no caso do Amazonas, né? Agora também está chegando ao Pará e outras áreas lá do norte, é que foi uma ação que conta com o apoio dos voluntários daqui, do Vale do Paraíba, mas o coração disso é formado por voluntários de lá, que criaram um núcleo a 4.000 quilômetros de distância aqui da nossa região. O Amazonas foi o primeiro estado brasileiro que registrou situação alarmante no sistema de saúde nessa pandemia. Cerca de 340 mil casos do coronavírus foram confirmados. Desses, em torno de 156 mil são da capital Manaus. E entre esses números estão os trabalhadores da saúde, que lutam diariamente pelas vidas dos pacientes. Eles estavam vindo aí de períodos de jornadas sacrificantes, onde vários colegas de trabalho vieram a óbito. Então, o número de profissionais ficou muito reduzido aqui na nossa cidade e elas chegaram no momento certo. Elas chegaram no momento de motivar, de levar um carinho, um afago a esses profissionais que estavam tão esgotados. As cartas são escritas pelos voluntários, depois digitalizadas. Um núcleo realiza a impressão, o outro o envelopamento. Por fim, acontece a distribuição das mensagens a quem mais precisa. Alguns municípios aqui na nossa cidade, a gente não consegue chegar de carro. E aí a gente teve que aprender a mandar essas cartas de balsa, de barco. Somente nesse período de pandemia, foram mais de 10 mil cartas compartilhadas no Amazonas. Para isso, já passaram durante todo o projeto mais de 1.000 voluntários de todo o país, inclusive de Jacareí, assim como o casal Marcos e Patrícia. Tocar no coração, você está 2 horas da tarde, você pega um caderninho, pega uma caneta, vai lá e escreve. Eu acho, para mim, esses processos que vem do coração, vem quando você está inspirado. Eu vejo como um alívio para as dores de muitas pessoas. Então, eu sinto que é mesmo um remédio para a alma. Para mim é mais para a gente sentir gratidão por esses profissionais da saúde que estão lutando pelas vidas lá de Manaus, que larga familiares em casa para ir lá para o hospital. Para mim é mais a gratidão que a gente tem que ter a eles. Em um momento de tantas esperas e incertezas, acabamos nos esquecendo dos gestos simples que podem acolher durante a pandemia, e a escrita é um deles. Realmente é muito simples fazer a diferença na vida de alguém. Não depende de você ser milionário, porque tem coisas que não tem preço, né? E você cuidar do outro, você fazer com que o outro se sinta acolhido, é imensurável. Vocês são anjos aqui na Terra, um dom incrível de cuidar de vidas.
Deus possa abençoar e dar forças a cada dia para vocês. Faço dele, né, faço as palavras dele também as nossas aqui da TV Câmara. Nossos parabéns aí para os profissionais da saúde que estão lutando bravamente aí na linha de frente. Não só os profissionais da saúde, mas todo mundo que está na linha de frente, enfrentando, né, os desafios da Covid-19 para levar informação e cuidado para todos nós. A gente volta a conversar com a Thalita Tozetto agora sobre turismo de isolamento, Thalita. É uma expressão que surgiu, né, nessa fase de pandemia. O que é isso? Como é que funciona essa questão do turismo de isolamento? Com essa situação de ter que ficar mais isolado e com menos gente, sem aglomeração, intensificou a procura por destinos próximos, né? Então, aqui na região mesmo a gente tem Olímpia, tem o Vale da Mantiqueira, isso foi uma das tendências, além de outros destinos, tipo de natureza, como Bonito, que são lugares que você não fica fechado, né? São lugares abertos. A procura por resorts, que você não fica saindo e voltando, você fica ali curtindo o momento, né? Tendo um momento de relaxamento, de lazer. E também as procuras por hotéis de boutique, que são os hotéis que têm menos hóspedes, né? Então você não tem tanta gente, não tem aglomeração. Então esse turismo de isolamento foi a procura por essas opções, que você não fica com tanta gente, não fica aglomerado, e de qualquer forma você consegue viajar, aproveitar e ter um momento de relaxamento. O trabalho de pesquisa, né, que é feito justamente para oferecer essas oportunidades, é feito por vocês, né? Justamente essas orientações, vocês acataram também como protocolo, oferecer essas orientações, dizer quais são os caminhos ideais, claro, para se proteger contra a pandemia? Sim, com certeza, né? Essa assistência personalizada sempre foi importante, agora mais ainda, nesse sentido de orientar, esse destino é melhor, esse tá com mais problema, mais cancelamento, as coisas não estão fechando, esse estão. Então, realmente, é um momento de ajudar muito e orientar muito nesses detalhes de cada destino. E cada momento é um, né? Então, não é assim, com certeza vai ser esse. Não. Então, no momento da aquisição, de orientar bem como está acontecendo, porque para ter menos surpresas, né? E antigamente, eu vou falar um pouco por mim isso, mas que eu tinha o hábito de planejar com muita antecedência as viagens, de planejar daqui a um ano, nas próximas férias. Esse cenário teve que mudar um pouco, né, Thalita? Porque como é que eu vou planejar daqui a um ano se a gente não sabe? A gente espera que estejamos melhores, né? Mas a gente não tem essa certeza que a gente tinha antigamente. Então, as viagens agora elas começam a ser procuradas para daqui a um mês, com menos tempo de intervalo entre o planejamento e a execução do passeio? Sim, acaba sendo com menos tempo, porque aí você tem mais certeza, né? Então eu acabo tendo muita procura para o mês que vem, para o mês seguinte, porque a gente consegue ter mais claro o que está acontecendo, se está fechado, se está aberto. Então realmente isso mudou um pouco, porque essa incerteza, essa situação de agora, né, faz com que seja mais seguro contratar com menos tempo do que planejar com tanta antecedência. Perfeito. Thalita, a gente vai fazer um intervalo agora rapidinho, daqui a pouco a gente volta a conversar, daqui a pouco a gente traz mais informações então sobre essa questão do turismo durante a pandemia. Até já. Todo ser humano tem direitos. Os que dão os primeiros passos na vida e os que já andaram muito por ela. Direito a ir, vir, acessar, aprender, expressar, morar, trabalhar, repousar. Direito a ter e a ser, com igualdade sem discriminações e violências. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 70 anos. Cabe a cada um proteger os direitos de todos. Cabe a todos proteger os direitos, a liberdade e a felicidade de cada um.
Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Somos cidadãos e lutamos por nós. 30 anos de Constituição, 30 anos de cidadania. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org. Estamos de volta e começamos conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. O primeiro destaque de hoje do vereador Valmir do Parque Meia-Lua, do partido DEM. Ele enviou pedido de informações ao prefeito Isaías Santana sobre os atendimentos e as internações de pacientes de Santa Branca e também de Igaratá, aqui no hospital na Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Próximo destaque do vereador Roninha, do Podemos. Ele enviou pedidos de informações também ao prefeito sobre o cadastro de crianças com intolerância ao glúten, às diabéticas e também com hipertensão arterial ou intolerância à lactose na rede municipal de educação. Então, crianças com essas comorbidades que são alunas da rede municipal de educação. E o último destaque de hoje do vereador Rogério Timóteo, do Republicanos. Ele enviou um requerimento ao 41º Batalhão de Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas ostensivas no bairro Jardim do Marquês, que fica na região leste aqui da nossa cidade. Lembrando que todas as informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no site da Câmara, que é o jacareí.sp.leg.br. A gente volta a conversar então com a Thalita Tozetto sobre essa questão do turismo. Thalita, a gente sabe que alguns países, a gente falou um pouco do turismo internacional, mas alguns países eles já estão com as fronteiras abertas e tem algumas restrições, né? Alguns para cumprir quarentena, outros com o teste da Covid, né, testando negativo. Como que está esse cenário para quem pretende, né, tem aí uma viagem marcada ou quer viajar para esses países que estão com as fronteiras abertas? Como que funciona hoje? Eles estão sempre atualizando, né? Então é sempre bom olhar ou no site da companhia aérea ou no site do consulado dos países, né? Porque cada hora muda e é como você falou, cada um tem uma exigência, né? Uns têm quarentena de 14 dias, outros têm um teste de Covid, alguns são com 72 horas, alguns são com 48 horas antes do voo. Tem um formulário de saúde, alguns têm um formulário de saúde que você precisa responder com 12 horas antes da viagem. Então, cada país tem sua restrição, então é sempre bom consultar antes, porque não é nem bom falar, esse país está assim, porque amanhã pode não estar mais. Então, é sempre bom antes realmente de sair, uma semana antes, olhar realmente as exigências, o que está pedindo, o que não está pedindo, porque isso realmente tem mudado toda hora. E para você não ter nenhuma surpresa, conseguir marcar tranquilo, conseguir fazer viagem de uma forma tranquila. Importante também se atentar a essa questão na hora de, eu quero comprar, vi uma promoção, quero comprar e vou tentar a sorte. Hoje é preciso esse planejamento para não tentar a sorte, né? E ter também o respaldo das agências para conseguir, porque essas questões burocráticas, elas podem ser muitas vezes danosas, né? Causar custos financeiros aí para os passageiros. Isso é importante ressaltar também.
Sim, porque as empresas acabam vendendo de qualquer forma, porque existe um público que consegue viajar. Estados Unidos, por exemplo, se você quiser entrar num site e comprar para a semana que vem, você consegue, que existe alguns detalhes que você consegue embarcar, quem é nacional, quem tem residência, mas realmente, como turista, você não conseguiria embarcar hoje. Então, é sempre bom ver esses detalhes, ter uma orientação da agência, porque você adquire por um preço. Se você precisar remarcar, hoje você precisa pagar a diferença de tarifa. Então, realmente pode acarretar nesses prejuízos financeiros, como você mesmo disse, porque você compra com valor promocional super bacana, mas você não vai conseguir embarcar. Na hora que você for remarcar, vai ter uma diferença enorme, e aí toda aquela promoção realmente não vai ser de fato, porque você vai ter um prejuízo para remarcar, para conseguir embarcar. Então, é sempre bom ter essa orientação por todos esses detalhes, e por todos esses detalhes que mudam a todo momento. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Thalita. Tomar cuidado, né, gente, na hora de escolher, então. Mudando de assunto, a Secretaria de Saúde de Jacareí recebeu um lote com 90 oxímetros que foram doados pela empresa Embraer. O aparelho é destinado para o tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19. Com o equipamento, o médico ele consegue, então, detectar a hipóxia silenciosa. Hipóxia silenciosa, nome complicado, né? Mas que significa, então, a falta de oxigênio no sangue, em que o paciente não se queixa da falta de ar. Esse é um sintoma muito frequente nos casos de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, a secretária de Saúde, Rosana Gravena, os equipamentos ajudam a detectar os sintomas de saturação de oxigênio logo no início, então, da infecção, da doença, claro, ajudando no enfrentamento à pandemia. Os oxímetros serão distribuídos e utilizados na rede pública de saúde aqui do município. Bom, e o projeto Onyx realiza exposição fotográfica online em parceria com a Fundação Cultural. E quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia, por favor, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. O projeto Onyx estreou sábado, dia 8, a exposição Personalidades e Griots do Vale do Paraíba, disponível até o mês de junho. A apresentação das fotografias é totalmente online e contém uma tecnologia muito legal, que é a Tour 360. Então, dá para ter um pouquinho do gostinho de uma exposição presencial, porém de forma segura por conta da pandemia. O tema retrata personagens aqui do Vale do Paraíba que foram e são importantes para a manutenção da cultura negra aqui no Vale. Essa exposição acontece desde 2018 e tem como objetivo a valorização, promoção, preservação, resgate e ressignificação da cultura da população negra. Além dessa exposição, o projeto contém toda uma programação muito legal, com a apresentação de capoeira, rodas de conversas e até oficinas como de turbante. Para ter acesso às datas e a todo esse conteúdo, basta acessar os canais do grupo. É só pesquisar tanto no Facebook quanto no Instagram, Projeto Onyx Cultural Educativa Social. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. A gente vai trazer amanhã, então, a responsável por essa exposição. A gente vai conversar com a Luciana Marinho aqui no estúdio amanhã, no Bom Dia Jacareí. O RG, o documento de identidade mais usado no Brasil, não tem prazo de validade, mas em caso de necessidade, a segunda via pode ser feita pelo celular, através do aplicativo digital SP ou também em totens de autoatendimento do Poupa Tempo, que ficam distribuídos em diversas localidades do estado, inclusive aqui em Jacareí. O pedido online da segunda via da carteira de identidade pode ser feito por qualquer cidadão com 16 anos ou mais e que possua um RG anterior emitido no estado de São Paulo após agosto de 2014. O documento já conta com um QR Code, que é a garantia de que as informações já estão no sistema automatizado de identificação biométrica da Polícia Civil. Então, só reforçando que o RG não tem prazo de validade definido por lei, embora algumas instituições solicitem o documento atualizado como medida de segurança para prevenir fraudes. As mudanças em diversas áreas do Código Brasileiro de Trânsito passaram a vigorar em abril. O objetivo é ser justo e seguro para motoristas e pedestres.
Condutores de veículos automotivos precisam ficar atentos às mudanças no Código Brasileiro de Trânsito que entraram em vigor no mês de abril. As novas leis alteraram pontos importantes e foram propostas com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro e justo. E a gente pensa o seguinte, que as mudanças sempre são para um bem maior, para que elas possam se adaptar aos novos tempos e às situações novas que nós estamos enfrentando. Então, mudanças na validade da CNH, da pontuação, são bem-vindas para que as pessoas possam realmente se adaptar a essas situações e possam dirigir com mais tranquilidade. Entre as principais mudanças estão ampliação do prazo de renovação da CNH. Para condutores com menos de 50 anos, a carteira terá validade de até 10 anos. Condutores com idade entre 50 e 70 anos, validade de até 5 anos. E condutores com 70 anos ou mais, validade de até 3 anos. Aumento do limite de pontos para suspensão do direito de dirigir, levando em consideração um período de 12 meses. 40 pontos para motoristas com nenhuma infração gravíssima, 30 pontos permitido para uma infração gravíssima e 20 pontos com 2 infrações gravíssimas. Uso da cadeirinha. Crianças com menos de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura devem ocupar o banco traseiro e utilizar equipamento de retenção adequado. Gerson, que é engenheiro e utiliza o carro também para ir ao trabalho, vê as mudanças de forma positiva. A cadeirinha eu acho que foi bacana também, porque os pais eles não têm ciência, né? Não sabe até quantos anos, tamanho, peso. Então, pelo menos ali é novo, a pessoa vai começar a proteger o próprio bem dela, que é o filho, né? Eu acho importante, sim, as mudanças ter ocorrido, tá? Eu acho que a gente tem que sempre procurar melhorar mesmo, tá? Aumentar a fiscalização. Já para os motociclistas, as principais mudanças são redução de gravidade de infração para motocicleta que andar com farol apagado, enquadramento da infração em nível médio para não utilização da viseira ou óculos de proteção e, a partir de agora, é proibido transportar crianças com menos de 10 anos. Cauê trabalha como entregador e, apesar de não conhecer todas as mudanças, acredita que as novas leis podem beneficiar os motociclistas. Foi bom, né? Por um lado foi bom. Deu uma melhorada na segurança, né? Igual a criança, já acho certo o que eles fizeram, porque em risco a criança, né? Não pode ficar andando na moto. A fim de entender e ter conhecimento para aplicar as novas leis com assertividade, os agentes de mobilidade urbana de Jacareí estão passando por cursos preparatórios. Os agentes novos estão passando por um curso, por um treinamento de 200 horas. Já os agentes veteranos passarão por um curso de capacitação das mudanças da lei. Nesse mês mesmo, será um curso de 3 dias, onde serão abordados diversos assuntos e também essas mudanças que aconteceram no Código, para que eles possam estar informados e possam, além disso, orientar a população sobre as mudanças que estarão agora em vigor, que entraram no dia 12 de abril. É importante ficar atento, então, às novas leis, né, do Código Brasileiro de Trânsito. Thalita, vou te fazer uma pergunta agora, que acho que é até difícil de responder, né? Mas quais são as expectativas para esse próximo ano, né, em relação ao setor de turismo? A expectativa é boa, né? A gente tem aí uma demanda reprimida de 1 ano e meio, de muita gente querendo viajar e não podendo, tanto que já contratou e está esperando, quanto quem quer contratar um novo pacote. Então, realmente é uma tendência de crescimento e de uma nova tendência em relação às procuras, né? Como a gente falou, de destinos nacionais, destinos próximos, destinos de natureza. Então, a expectativa é muito boa. A orientação é continuar seguindo os protocolos por enquanto, para poder ter um momento aí de relaxamento, né, de sair um pouco dessa rotina, mas claro, com segurança. Com certeza, sempre pensando na sua segurança, na segurança das pessoas que estão à sua volta, para
né, para a gente conseguir conter esse vírus, conseguir viajar de uma forma mais tranquila. Então, sempre com a máscara, sempre com álcool em gel na bolsa, sempre com álcool em gel tudo que você for pegar. Então, esses protocolos realmente são muito importantes. Inclusive, os hotéis não têm mais aquele buffet, né? A maioria dos hotéis são refeições individuais, tanto no lugar isolado quanto no quarto. Então, são vários protocolos realmente para conseguir viajar com segurança, relaxar, mas sempre pensando na sua saúde e na saúde das pessoas à sua volta. Thalita, muito obrigada por vir falar desse tema tão importante. Se eu não me engano, dia 8 foi Dia Nacional do Turismo, né? A gente decidiu trazer você aqui justamente por essa data e pela importância do tema, que o setor foi altamente prejudicado, mas está se reinventando. Muito obrigada. Eu que agradeço muito o convite. Obrigada. Próxima. Então é isso, gente. É ao meio-dia. Lembrando que você confere a reprise desta edição do Bom Dia. E, claro, pode acompanhar todo o conteúdo produzido por nossa equipe por meio de nossas redes sociais. Entra lá, curte, compartilha, diga o que você achou e também o que você gostaria de ver em pauta aqui na TV Câmara Jacareí. Se cuide, um abraço e até amanhã.